De volta com o cenário político TCM, hoje estamos entrevistando o padre Flávio Augusto, vigário-geral da Diocese de Mossoró, sobre a retomada das atividades religiosas aqui na cidade e também na região. Você pode participar através dos nossos contatos que estão aparecendo na tela. Tem o Twitter, o Facebook, o nosso Instagram e o WhatsApp, 988028979, é o canal que você pode também participar diretamente aqui conosco do cenário político TCM. Para a gente não perder tempo, vamos retomar aqui a nossa entrevista com o padre Flávio. A gente falava no bloco anterior sobre duas datas, 10 de agosto, abertura das igrejas, somente para oração, 15 de agosto, início das celebrações, mas tem 19 de setembro, que é o início das atividades celebrativas nas capelas, que compõem a paróquia, e aí a gente vê que vai ser realmente muito gradativo. Vai ser uma coisa muito devagar e precisa ser devagar. Mas eu queria, padre, que o senhor me explicasse o que vai poder realmente funcionar nessas três datas, iniciando por 10 de agosto, somente para a oração pessoal. O que significa essa oração pessoal? Bom, significa que, por exemplo, no caso de Mossoró, concretamente, a Catedral e o Santuário do Coração de Jesus e as igrejas matrizes de cada paróquia, né, da cidade, elas podem abrir para o público, né, já devidamente com os espaços demarcados, onde sentar, onde não sentar, né, e para aquela oração silenciosa, em que você entra, né, faz sua oração pessoal. Já nesse dia 10, é importante lembrar que as imagens e o Santíssimo Sacramento já deverão ter uma separação para que as pessoas não toquem. Então, ninguém vai poder se aproximar das imagens ou do Santíssimo, tocar. Não, haverá um cordão de isolamento, porque você, ao tocar, se você tiver com a Covid, você contaminou aquele espaço, né? Então, o próximo é possível que também se contamine. Então, para evitar o toque, as imagens, o local onde estão as imagens, já a partir do dia 10, elas começam a já ter esse isolamento. Mas é possível você entrar, por exemplo, na catedral, fazer suas orações o dia inteiro, diferente do dia 15. Nós vamos passar os primeiros dias vendo como a coisa vai se organizando. A partir do dia 15, nós teremos então as celebrações respeitando algumas normas. Por exemplo, especificamente em Mossoró, a prefeita, no decreto, diz nesse mês de julho e agosto, só é possível 30% da capacidade durante as celebrações. Em setembro, sobe para 50%, 75% em outubro e 100% a partir de novembro. Isso vai permitir que, então, você tenha, primeiro, as igrejas maiores. No dia 19 de setembro, as igrejas menores, as capelas já poderão abrir com 50%, tudo isso terá que ser demarcado, tudo isso terá que ter todo um processo de higienização para que realmente as coisas aconteçam sem realmente colocar em risco a vida, a saúde. Por isso vão ser muitas exigências. A gente está pedindo, no decreto dos bispos fica claro que pessoas idosas e com qualquer comorbidade não venham participar. Fique em casa, não coloque sua vida em risco. Não é uma questão de fé. Quando alguém diz, eu vou, não é? Mesmo que eu seja doente, disso, daquilo, a minha fé é maior. Você está testando a Deus. Né? Eu acho que você não precisa de fazer teste nenhum com Deus. Você precisa também compreender nesse momento que não é só a sua fé, mas é também a fé da comunidade. Não é a sua vida somente, mas é a vida da comunidade. Não é só a sua saúde, mas é a saúde de todos nós. Estava dando uma olhada aqui no documento que foi publicado pela Província Eclesiástica de Natal, né, que reúne a Arquidiocese de Natal, a Diocese de Mossoró, a Diocese de Caicó, e são mais de 30 pontos, 31 pontos exatamente, que precisam aí serem seguidos, né, com todas essas recomendações. E como é que vai ser para colocar em prática em todas essas igrejas? Vai ter que ser uma coisa muito pensada e muito articulada, até porque tem muita gente que está vendo que as missas vão retornar e já estão ali afoitas, querendo participar
de uma celebração ou outra, né? Estão realmente querendo ir até a igreja. Mas como é que vai ser esse controle para que tudo siga aí através dessas recomendações repassadas aqui pela comissão? Olha, o que a comissão quis foi, primeiro, levar em conta o que a CNBB já tinha determinado no final de março, né? E nós fizemos, claro, que pegamos aquilo ali e olhamos, adaptamos a nossa realidade. Segundo, agora cabe aos padres, inicialmente, e aos agentes, especialmente as equipes de liturgia e as equipes da pastoral da comunicação, a fazer esse trabalho, primeiro de organização, segundo de divulgação das coisas, né? Eu acho que vai ser um esforço grande dos padres para que coloquem a igreja em ordem. Por exemplo, a catedral ela terá, ninguém vai poder entrar pelas portas laterais. Nós só vamos poder entrar pelas portas da frente. As portas laterais receberão uma fita indicando que é proibido entrar. Porém, quando a celebração estiver concluindo, o funcionário vai retirar todas as fitas, porque a saída vai ser liberada pelas laterais para evitar que alguém cruze com o outro. Então, isso já vai ser uma coisa a ser organizada. Então, vai exigir, estou só dando um exemplo, que vai exigir realmente eu diria, uma força-tarefa de funcionários, de padres, de agentes, para fazer a coisa da melhor forma. Nos primeiros dias vai ser difícil, não tenho dúvidas, mas a gente vai se adaptando. A experiência em outras cidades já vai nos ajudando, né? Estou em contato com Olinda e Recife, com outras cidades de Pernambuco, da Paraíba, em que os padres já começam a passar também como é que eles estão reabrindo, né? Mas vamos ver como vai se comportar. Eu acho que esses pontos são esclarecedores, não só para as missas, mas para casamento, para batizado, para as celebrações, para catequese. Tudo está previsto aqui, né? E o que não está, a gente vai discutindo com os padres e com o clero. Tem muita gente que está querendo que a gente repasse aqui todos os pontos, mas infelizmente a gente não pode aqui, ponto por ponto, repassar para todos os telespectadores do cenário político. Mas eu queria que o senhor falasse como é que vai ser o momento da comunhão, porque é um dos momentos ali que tem o contato entre a equipe, né, da igreja, o próprio padre com o povo, com a população. Pronto. Primeiro, ninguém precisa se preocupar. Nós temos 10 dias para passar esses 31 pontos para todo mundo. Está sendo feito pelas 3 dioceses um vídeo informativo para soltar nas redes sociais sobre esses pontos. Então, todo mundo vai receber nos próximos dias. Está sendo produzido todo o material que cada dia vai sendo distribuído. Com relação à comunhão, Rodolfo, o que é que vai acontecer? No corredor central e corredor lateral das igrejas, será demarcado o espaço com uma fita dizendo onde você fica, com 1,5 metro de distância do outro, certo? Então, a fila ela não vai aglomerar. Você terá que ficar nos lugares demarcados. Na hora de receber a comunhão, o padre ou o ministro extraordinário, ele vai entregar diretamente na mão do fiel que ali está. O fiel é o único momento em que ele tira a máscara, né? Não responde, não fala nada, não diz o amém, recebe calado, comunga calado, recoloca a máscara e vai para o seu lugar. Então, essa vai ser um pouco a dinâmica para facilitar e para evitar. E não se aproximar muito dos ministros, nem do padre, nem do ministro. Vai ter um lugar onde o padre vai ficar e onde o fiel vai ficar também demarcado com uma certa distância e é muito atento. Todo mundo está acostumado a responder quando o padre ou o ministro diz corpo de Cristo, a pessoa diz amém. É lembrar que você não deve dizer amém, porque as partículas podem chegar até o padre, né? Então é importante que não chegue e você assim não vai contaminar. Como é que vai ser a organização da igreja? A gente estava falando aí sobre a questão do distanciamento, né, nos bancos, para ter acesso à comunhão, mas como é que vai ser a desinfecção desses espaços
né? E a disponibilidade vai ter, claro, a obrigatoriedade da máscara, como o senhor falou aí, mas a disponibilidade de álcool em gel, vai ter verificação de temperatura? Exatamente. Tudo isso está previsto no plano, né? É obrigatório que tenha aqueles tapetes, né, de desinfecção na entrada. Por isso as portas principais vão ter o tapete. Esse é o primeiro elemento. O segundo é que, ao final de cada celebração, né, haverá uma higienização imediata dos lugares onde estavam os fiéis, né, com todo um equipamento, vai ser borrifado álcool em todos os lugares onde estavam os fiéis. Por isso tem um espaço de 1 hora entre uma celebração e outra que vai permitir. Não é permitido que se tire a máscara ou se entre sem máscara, né, de forma alguma, e nós colocamos essa possibilidade de que, assim, é também obrigatório que cada igreja tenha álcool em gel em vários dispensers, em vários lugares, não só na porta principal, mas também afixado ali nas paredes, mas aqueles totem que estão usando agora. Então, já dissemos aos padres que precisam providenciar, e a possibilidade de também ter a aferição da temperatura. Nem todas as igrejas, porque o decreto não obriga. Nós obrigamos a ter álcool em gel, a ter o tapete, isso é obrigatório. E dizemos assim, podem ser disponibilizados também aparelhos de aferição de temperatura. Deixamos para que cada padre decida essa questão da aferição da temperatura. Os demais itens são obrigatórios. Valéria Bucão está lembrando aqui que quem quiser ter acesso, Valéria Bucão é assessora da Diocese, quem quiser ter acesso a esse documento com todas as orientações, basta acessar www.diocesedemossoró.com. Lá você confere detalhadamente todas essas regras aí que a gente já repassou aqui no cenário político. Padre Flávio, com relação à quantidade de missas, existe a possibilidade de aumentar aí o número de missas? Tem. Cada padre agora vai se organizar. Ele deve decidir rapidamente, principalmente para o domingo, a possibilidade de aumentar o número de celebrações, sempre respeitando que tenha 1 hora entre uma celebração e outra para higienização. Então, na catedral, nós vamos ter uma missa a mais, como de costume, já no dia 15. Então, nós teremos missa às 6, às 9, às 11, às 17 horas, né? Que é o novo horário, e às 19 horas. Todas as missas também devem ser, a recomendação nossa é que elas realmente tentem ser um pouco mais enxutas, né? Nós vamos ter um número menor de pessoas para comungar, automaticamente diminui o espaçamento ali da comunhão, né? Então, normalmente as celebrações vão durar 1 hora, é o que nós estamos pedindo. Então, por isso que é possível que cada igreja matriz, e é a orientação nossa, aumente o número de celebrações para que realmente você não possa aglomerar e não ter gente esperando do lado de fora. Missas, então, apenas aos domingos aqui em Mossoró? Não. A partir do dia 15, nós temos um maior número de celebrações aos domingos, e as celebrações semanais, como por exemplo na Catedral, volta a ter, a partir do dia 16, a missa das 17 horas, respeitando as mesmas regras, 30% da capacidade nesse primeiro momento, né? A partir de setembro vamos para 50%, e assim vamos respeitando o decreto municipal. A gente vai fazer mais um intervalo e daqui a pouquinho a gente volta para finalizar aqui nossa entrevista com o Padre Flávio Augusto. Você de casa não sai daí.